Começou, né? Então, sejam de contida em R um intervalo P de I em R Q de I em R R1 de I em R e R2 de I em R, funções contínuas e a equação diferencial linear não homogênea f duas linhas de x mais p de x f dentro de x mais q de x f de x igual a R1 de x mais R2 de x. Então você observa uma coisa. Como é que eu acho uma solução particular desta equação? Porque isso é central para resolver esta equação. É observar o seguinte, ó. Se Psi1 de I em R é a solução da equação diferencial linear 1, essa equação aqui, ó, f duas linhas de x mais p de x f de x mais q de x f de x igual a R1 de x e Psi2 de I em R é a solução da equação diferencial linear 2, essa equação aqui, da equação f duas linhas de x mais p de x f de x mais q de x f de x igual a R2 em x. Então, olha o que acontece com Psi1 mais Psi2 derivada segunda em x mais p de x vezes Psi1 mais Psi2 derivada primeiro da soma em x mais q de x vezes Psi1 mais Psi2 em x. Ora, isso aqui é igual a isso aqui é derivada segunda de Psi1 em x mais derivada segunda de Psi2 em x, tiro parênteses, precisa mais p de x vezes a derivada primeira de Psi1 em x mais a derivada primeira de Psi2 em x mais q de x vezes Psi1 em x mais Psi2 em x. E quando eu agrupo, isso aqui fica o quê? Fica a derivada segunda de Psi1 em x mais p de x vezes a derivada primeira de Psi1 em x mais q de x vezes Psi1 em x mais, agora pega Psi2, fica a derivada segunda de Psi2 em x mais p de x vezes Psi2 em x mais q de x vezes Psi2 em x. Só que isso aqui é igual. Bem, diante das hipóteses, com essas hipóteses, Psi1 é a solução desta equação. E Psi2 é a solução dessa.
Então, quanto é que dá isso? Quanto é que dá esse primeiro parênteses? R1 em x. E quanto é que dá esse segundo parênteses? Dá R2 em x. Qualquer que seja o x pertencente a ele. O que é que significa isso? Isto é, π1 mais π2 é solução da primeira equação diferencial linear. π1 mais π2 é solução da primeira equação diferencial. Não é não? π1 mais π2 é a solução dessa. Porque quando eu substituo π1 mais π2, quando eu substituo f por π1 mais π2 nesse lado esquerdo, isso dá igual ao lado direito. Então, isto é, π1 mais π2, vou colocar aqui, mais π2 é solução da equação diferencial linear, essa primeira aqui, da EDF. Tá? Então quando você pega uma equação desse tipo, para achar uma solução particular, você a quebra em duas. Quebra nesta equação e nessa. E acha a solução particular das duas. Aí a soma das duas soluções particulares é a solução particular da principal, vamos dizer assim. Então, só tem que fazer uma vez. Para resolver a homogênea. Para resolver a homogênea. E depois você aplica os casos. Se cada equação dessa cai num caso já estudado, você aplica. Então, por exemplo, resolva a equação. Resolva a equação diferencial linear, essa daqui. F duas linhas, derivada segunda de f em x, mais 2 vezes f de x igual a 1 mais e elevado a 2x mais e elevado a menos x. Tá? Então vamos logo resolver a equação homogênea. Então, como é? A equação característica. Qual é a equação característica? Qual é? Mais 2 igual a 0. De quem? Da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea? Qual é? F duas linhas de x mais 2f de x igual a 0 possui o quê? Possui duas raízes complexas. Quais são as raízes complexas? Quais são? Raiz quadrada de 2 vezes i e menos raiz quadrada de 2 vezes i. Então, quem é o alfa dessa raiz complexa? A parte real. Qual é a parte real? Parte real dessa raiz complexa, que é o alfa, 0. A parte imaginária, raiz de 2. Então, daí é alfa mais i beta. Daí a solução geral φg de quem? Da equação diferencial linear homogênea é dada
dada por φg em x igual a quê? A seno de raiz de 2x mais b cosseno de raiz de 2x. Qualquer que seja o x real, onde A e B são constantes reais. Isso é a solução geral da homogênea. Agora, eu vou resolver 3 equações não homogêneas aqui. E eu vou para o primeiro caso abordado para as não homogêneas. Qual é? Vamos lembrar aqui. Eu disse para vocês, não memorize as soluções particulares dadas em cada caso. Memorize os procedimentos. Com exceção do primeiro caso, porque o primeiro caso, eu acho que vale a pena memorizar as soluções particulares, porque é bem simples. As soluções particulares, você não precisa resolver sistema algum. Tá? O primeiro caso, olha aqui para cá. O primeiro caso é, a equação é o quê? F duas linhas de x. O primeiro caso é PQ alfa reais, e a equação é F duas linhas em x mais P F linha de x mais Q F de x igual a E elevado a alfa x. Foi o primeiro caso abordado para o problema de achar a solução particular. Aí você olha para quê? Você olha para a equação característica da equação homogênea. E você tem 3 casos. Se o alfa não é raiz de quem? Da equação característica, então, desculpe, alfa não é raiz da equação característica, você vai atrás de uma solução particular como φp de x igual a quê? Igual a A elevado a alfa x. Vai atrás de uma solução particular dessa forma. Se alfa é o quê? Raiz simples, então você vai atrás de uma solução particular qual? Dessa forma aqui. AX elevado a alfa x. E se alfa é raiz dupla, o que é que você faz? Você vai atrás de uma solução particular dessa forma aqui. E aí, como é que você acha o A nesse caso? Você joga na equação e acha o A. Você vai usar a equação. Só que é fácil de memorizar isso aqui. Porque nesse caso aqui você sabe quem é o A. A teoria diz que o A é 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q. A solução é dessa forma. Se alfa é raiz simples, então a solução é da forma 1 sobre 2 alfa mais P elevado a alfa x. Porque alfa é raiz simples. O alfa é menos P sobre 2. O alfa é diferente de menos P sobre 2. Porque é raiz simples. O alfa não é a única raiz. E se alfa é raiz dupla, você sabe que a solução é 1/2 de x2 elevado a alfa x. Então, nesse caso, vale a pena memorizar. Só nesse caso, vale a pena memorizar, porque aí você já sabe direto. Tá? Você pode olhar a teoria, a conta está lá feita. Tá?
Então vamos para o primeiro caso. Vamos para o primeiro caso. Qual é a primeira equação? A equação. Qual é a equação? F duas linhas de x mais, equação diferencial, mais 2 f de x igual a 1, equação diferencial, tá? Nós estamos só para ressaltar aqui, desnecessário, mais a equação diferencial linear, f duas linhas de x mais o que? 2 f de x igual a 0, possui uma solução psi, possui uma solução psi1 dada por... Quem é o alfa nesse caso? Quem é? É igual a 1, desculpa. Eu quero é esse caso aqui, igual a 1. Estou quebrando em 3, tá? Estou quebrando em 3. Homogêneo já tinha. F do L em x mais 2 f de x igual a 1. Quem é o alfa nesse caso? É 0. Porque isso aqui é elevado a 0x. Ó. O alfa é 0 à luz disso aqui. Ó. À luz disso aqui. O alfa é 0. Então, como é a solução? Me diga uma coisa. Entendeu? 0x. Apagar. Então, o alfa é 0. Então, qual é a solução? É a solução φ1 de x igual a quê? A 1 dividido por quem? Quanto é que dá isso aqui no zero? 1/2. 1/2 de E elevado a alfa x. Ó, olha aqui. E elevado a alfa x. Então fica só 1/2. Qualquer que seja o x real. Viu como vale a pena memorizar? Qual é a outra equação? A equação diferencial linear. Qual é a equação diferencial linear que eu vou montar agora? Qual é? F duas linhas de x mais 2 f de x igual a quê? Elevado a 2x possui uma solução φ2 dada por quem é φ2 de x. Aí vai ficar o alfa. Quem é o alfa aqui? É 2. Quem é o 2 mais 2 em alfa? 6. Então fica 1/6 de elevado a 2x. Qualquer que seja o x real. Segunda equação. Agora falta mais uma equação. Qual é? A equação diferencial linear. Qual é a terceira equação? F duas linhas de x igual a quê? F duas linhas de x igual a não. Mais 2 f de x igual a quanto? E elevado a menos x. Quem é o alfa? Menos 1. Possui uma solução π3 dada por quem é π3 em x? É 1 sobre, ó, isso aqui, ó. O alfa é menos 1. Então é 1 sobre, tá aparecendo aqui? 1 sobre essa parte aqui, trinômio em menos 1.
Quanto é o polinômio? O alfa é menos 1. Quanto é o polinômio? U ao quadrado mais 2 e menos 1. Quanto é? Quanto é? 3. 1/3 de E elevado a menos x. Qualquer que seja o x real. Aí você resolve rápido. Tá? Assim, a função φp dada por... Eu quero a solução particular dessa maior aqui, ó. Então, o que é a solução particular dessa maior? Não quebrei em 3. A função φp, psi-p, desculpa, psi-p, φ não, φ é outra letra. Psi-p de x, psi-p em x igual a quê? A soma das três, ó. 1/2, né, que é a psi1, 1/2, mais a psi2 em x, 1/6 de elevado a 2x, mais a psi3 em x, 1/3 φp dada por isso aqui, qualquer que seja o x real. Ou seja, sim, a função φp dada por... Não. Dada por... é solução particular de quem? Da equação, deixa rolando, dessa equação diferencial. É DL. Quem é DL? Quem é que eu estou chamando de ADL? Quem é? Essa daqui. Portanto, a solução geral psi-g da equação diferencial, a maior, que é essa daqui, ó, essa daqui azul, é dada por solução geral psi-g em x igual a solução geral da homogênea. Cadê a solução geral da homogênea? Ó, A seno raiz de 2x mais B cosseno raiz de 2x mais a solução particular da não homogênea, que é quanto? 1/2 mais 1/6 de elevado a 2x mais 1/3 de elevado a menos x. Qualquer que seja o x real, onde A e B são duas constantes. Aqui. Solução geral é parametrizada por duas constantes. Entendido aí? Bem, com isso aqui, com esse exemplo, eu encerro o estudo introdutório, viu? É introdutório das equações diferenciais, no cálculo 1. Equação diferencial de primeira ordem e equação diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque mesmo aqui, olha aqui, ó, esse resultado aqui, ó, ele vale, olha, esse resultado vale mesmo que os coeficientes não sejam constantes. Mas eu vou usá-lo para coeficientes constantes, porque eu sei resolver, vocês sabem agora resolver equações com coeficientes constantes. Não homogêneas, em alguns casos, tá? Nos casos em que as expressões que aparecem aqui são exponenciais, ou exponenciais multiplicado por seno, ou polinômios multiplicados por exponenciais, ou polinômios por seno, tá? Você botar uma raiz cúbica aí, você também não aprendeu, não. Você não aprendeu a achar a solução particular de uma raiz, se aqui aparece uma raiz cúbica. E se não forem constantes, que é o método de variação dos parâmetros. E se não for linear, você também não, você só aprendeu a resolver uma, tá? Pronto. Tá bom. Encerra. Aí a